Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do Contabilidade no Ar, o programa que tem como objetivo descomplicar a contabilidade. Eu estou aqui hoje com meu sócio Jefferson Barbosa, contador, auditor, professor da PUC Campinas. E aí, Barbosinha? Ô, meu amigo. Só alegria? Só alegria, né? Como diria você, só alegria. Vamos lá, estamos aqui também com o Alexandre Ferretti, contador, auditor, né? Profissional da contabilidade há mais de quantos anos? Não vamos falar essa coisa. Ainda bem que você não falou que eu sou especialista na contabilidade criativa. Aliás, cara, o que tá acontecendo? Por que a gente não tem nenhum convidado hoje aqui? O Gasparzinho não veio. O Gasparzinho não veio? Cara, essa secretária que tá ajudando a gente nessa agenda aí, tá? Falhou, né? Falhou, hein? Mas é porque ele não conseguiu comprar a passagem aérea. Não conseguiu comprar a passagem aérea? Será que ele comprou a passagem aérea de quem? Nós vamos saber. Fica aqui que você vai descobrir. Aguenta aí, gente. Aguenta aí. Mas vem cá. Qual que é o nosso tema de hoje? Pô, vamos lá, Barbosa. Tema do dia, contabilidade criativa. O que seria, Barbosa? Como que você definiria um assunto que está atualmente aí no contabilidade criativa. Noticiário? Meu amigo, ó, vamos começar o seguinte? Mas vamos lá, é um assunto que não deixa de ser, é assunto atemporal, tá sempre no noticiário. Tá sempre no noticiário, não tenha dúvida. Vamos pensar o seguinte, tem um nome bonito, né, para falar isso aí, Earnings Management, ou em português, né, gerenciamento de resultado, ou, né, aliás, sabe o que você me fez pensar, assim, pensando no tempo? Eu lembro, você lembra da TV Pirata? Não, eu tô brincando, do Cacete Planeta. Lembro. Não. Pô, o Cacete Planeta, cara, teve um episódio fantástico, né? Que os caras criaram lá o Maquiator Built Tabajara. E você sabe qual que era o propósito desse Maquiator Built Tabajara? Era transformar prejuízo em lucro. Tá brincando, sério mesmo? Então, será que foi algum contador que deu a ideia pros caras? Eu tô achando que foi, hein, cara. Então, ó, e aí começa o assunto contabilidade criativa, né? Porque ela passa, né, por uma questão de gerenciamento de resultado, apresentar os números de uma forma mais bonita. Isso seria o principal, o conceito, vamos dizer. Vamos pensar que é o conceito, vamos falar assim, é o termo, o conceito que tá por trás da ideia. Seria passar uma ideia conforme eu quero, de número. Puxa, eu quero que dê lucro. Mas pode ser que eu queira dar prejuízo também. Também, ué. Pode ser. Não quer dizer que a criatividade pode ser pro bom ou pro mal. Né? A criatividade humana, o céu é o limite, hein? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra quando foi a primeira vez que você teve contato com esse termo, assim, poxa, contabilidade criativa, gerenciamento de resultados? Você lembra? Eu lembro. Ó, vamos lá. Tem alguns cases históricos, né? Vamos pensar assim. E o mais emblemático, né? Começou lá atrás, né? Sabe, a gente pode falar do ano dele? 2002, né? Enron, né? Ó, pra quem tá assistindo a gente aí, quer pensar nesse caso da Enron aí, tem um filme legal pra assistir aí no final de semana, hein? Anota aí. As Aventuras de Dick Jane, com Jim Carrey, hein? E tem o livro que traz o livro não, perdão, o documentário, né? O filme lá, Os Mais Espertos da Sala, né? Tem. É Mais Esperto da Sala, salvo engano é esse o nome. Mas é muito bom esse filme, que é o documentário de tudo que aconteceu na Enron. Então, no caso da Enron, né, a gente pode pensar o seguinte, pô, o que os caras fizeram de criativo? Né? Os caras esconderam dívida. Então, mas como é que pode, cara? Então, os caras olharam para a norma na época, né? Tinha uma norma lá que tratava, né, de contabilização de empresas de propósitos específicos, né, as famosas SPS, né? Então, esse tipo de empresa, né, tinha uma regra, como era uma empresa de propósito especial, ela não precisava ser consolidada. Então, o que a Enron usou de artifício? Usou o artifício de pendurar as dívidas, né, os passivos que ela tinha, né, de umas apostas que ela estava fazendo nessas empresas.
Então, na hora de consolidar o balanço, opa, isso não aparecia. Opa, então começa aí a criatividade humana. Falou, poxa vida, eu tenho que fazer uma operação, né? Eu não quero mostrar para o público, tô querendo esconder ela. Como é que é o jeito? Como é que eu faço isso no limiar da lei, da norma, né? Eu acho que esse é o pano de fundo quando a gente fala gerenciamento de resultados, né? É você pensar o seguinte, eu quero chegar num determinado objetivo. Como nós dissemos, pode ser dar lucro, pode ser dar prejuízo, né? Pode ser mexer no balanço patrimonial, mas aí é que surge a criatividade do ser humano de pensar, puxa, mas peraí, como que eu dou um pano de fundo para esse assunto? Opa, você sabe que nesse ano de 2002, teve outros casos, mas um outro caso emblemático também é da WorldCom, uma grande empresa de telecomunicações. Você vê, nós estamos falando de muitos anos atrás e é um assunto que daqui a muitos anos ainda serão referência no assunto. Não, para quem está estudando contabilidade, finanças, né, gosta de investir no mercado de capitais, vai precisar revisitar esses cases aqui para entender o que aconteceu e o que foi tomado de decisão para poder evitar. Exatamente. Tá? Então, no caso da WorldCom, o objetivo, o que os caras queriam? Transformaram despesa em ativa. Rapaz, eita criatividade humana, hein? Né? Então, e aí, um pouco mais à frente, né? A gente tem um outro caso emblemático também, em 2008, do Lehman Brothers, né? Um grande banco aí de investimentos, né? Que também procurou esconder dívida de novo, né? Então ele transferia alguns ativos para poder esconder dívida. Então veja que a gente tem casos assim, né? A fazer lista, né? Então se você quiser entrar num site aí, fazer uma pesquisa, né? Quais são os casos emblemáticos aí? Esses casos vão aparecer, né? E olhando aqui para a realidade brasileira, a gente também tem um monte de casos, né? Mas só para fazer uma charge aí com aquela piadinha que a gente fez no começo, né? Que o nosso convidado não pôde estar aqui, porque ele perdeu a sua passagem aérea. É verdade. Então a gente vai falar de quem? Vamos falar da 1, 2, 3 milhas, né? 1, 2, 3 milhas, né? Barbosa, o que aconteceu? Vamos lá. Vamos falar do negócio. O que aconteceu do negócio, e aí a gente entra na criatividade aqui contábil. Vamos falar um pouquinho do negócio. Então, a 1, 2, 3 milhas, ela trabalha com turismo, né? Perfeito. Compra e revende passagem aérea e tudo mais, né? Milhas. E eu já tenho um tempo aí que a gente tem ouvido falar de promoções assim alucinantes, né? Mas como é que pode? Tá vendendo, a conta não fecha, né? Mas tem muita gente que não faz a conta. Então, você sabe que você tocou num ponto que vale a pena a gente refletir, né? Puxa vida, né? Se você tá comprando um café que normalmente você paga lá R$5 para tomar um expresso, né? Não, você falou o caso do café. Aquele famoso café do Jacu, sabe qual que é? É um café especial, pô. Café especial, o passarinho vai lá, faz a coisa dele lá. Poxa, café desse aí custa... Você sabe que o café custa 15. Aí você vai parar no boteco, o cara vai te vender a R$3. Você acha que você tá tomando café do Jacu? Mas com certeza não, né? Não vai. Não. Né? Então você olha lá, puxa, para viajar para os Estados Unidos, custa R$10 mil. Se tá vendendo a 5, tem alguma coisa errada. Mas, enfim, caíram. Então, e aí, Teve muita gente que comprou inocente, assim, não no sentido de... É que no final do dia tá todo mundo procurando uma pichincha, né? Todo mundo procurando alguma vantagem. E aí a empresa deu a vantagem. Só que não entregou. Então, aí que tá o ponto, né? Que assim, nós como consumidores de maneira geral, a gente sempre tá procurando alguma vantagem. Perfeito. Eu acho que e é natural, não tem nada de errado. Não tem nada de errado nisso. É do ser humano, do brasileiro mais ainda. Mais ainda. Né? E não tem nada de errado isso, procurar alguma vantagem. Tem que pesquisar, né? Isso. Agora, mas você tem que abrir o olho, cara. Puxa. Né? Você sabe que aí... Quando a esmola é demais, você desconfia, né? Perfeito. Exatamente. Eu acho que essa frase ela tem que estar presente na nossa vida, né? Precisamos dar até um pouco de atenção. Então,
Aí, quando a coisa não acontece, né, a gente vai ficar bravo, vai ficar triste. Né? Poxa vida, mas será que eu fiz uma análise crítica, né, dessa operação, desse modelo de negócio? Né? Então, já começa aí. Então, tem um ponto aí que é de inflexão. Fala, pô, tem um problema tem um problema no ar, né? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis mas infelizmente muita gente foi prejudicada e aí agora a empresa vai ter que responder. Isso. Isso aí faz parte. Veja, o que a gente está falando aqui não tira a responsabilidade da empresa. Não tira a responsabilidade da empresa. Infelizmente, ela prejudicou muita gente. Né? Então, mas você imagina, rapaz, nosso convidado que estava para vir aqui, então, que deixou de vir. A gente foi prejudicado, né? E aí, imagina um cara que estava programando para casar, fazer uma viagem de lua de mel. Puxa, chega lá e, puta, não pode viajar. Pô, do cara que ele programou as férias dele ali, passou o ano inteiro, trabalhou que nem maluco, reservou o dinheirinho dele, muito suor. E agora, né? Pô, vai receber um voucher que ele vai poder usar onde? Só nas empresas do grupo? E quando? Como? Bom. Porque explica então para o pessoal que está meio por fora, como a empresa prometia a devolução do via voucher. Isso, ela tá prometendo a devolução via voucher das compras que foram feitas, né? E, poxa vida, aí, né, a situação foi indo para um caminho, né, que se deparou, né, depois com um pedido, sabe do quê? De recuperação judicial, né? Vamos explicar para a turma o que é a recuperação judicial, principalmente porque o objetivo do nosso canal aqui do podcast é ensinar e ajudar o pessoal que está aí estudando contabilidade, o pessoal que já é contador, que está no dia a dia querendo aprender mais e vem aqui no Contabilidade no Ar buscar conhecimento. Perfeito. A recuperação judicial é a antiga concordata, é isso? Isso, concordata, hein? Você sabe que nos Estados Unidos é o capítulo 11, né? Não sabia, não. Chapter level. Tem uma... Poxa vida, então também é o mesmo expediente, né? Então, a empresa entrou lá numa questão de uma recuperação judicial. Então, em todo mundo existe esse instrumento, né? Aliás, você sabe que você me fez lembrar, né, de um livro que você está lendo aí, que eu acho que vale a pena recomendar para o pessoal aí, né? O livro é o Homem Mais Rico da Babilônia. Então, a essência, o pano de fundo do livro é que você, para aprender a lei da riqueza, né, a base da lei da riqueza é que você poupe. Né? Então, ele traz uma história de um ex-escravo, um cara que, na verdade, ele se endividou e aí, resumindo, tá? Ele se endividou e aí a esposa fugiu de casa e ele, para fugir dos credores, ele fugiu de cidade, saiu da Babilônia e ele foi assaltar uma caravana de vendedores, né? Do pessoal que ia comprar para revender joias e tudo mais. E ele foi capturado, foi vendido como escravo. Né? Então, olha a situação. Para fugir dos credores, para não ter aquela apurrinhação toda, ele foi vendido como escravo. E aí ele teve uma chance, porque eu quero que o pessoal leia o livro, mas ele teve a chance de fugir. E aí, só que ele aprendeu a lição. Né? Então, a pessoa que deu para ele a chance de fugir, ela disse, olha, se você realmente não tem alma de escravo, tem alma de homem livre, vá e honre suas dívidas. Então. Só que aí ele aprendeu a lição quando ele buscou se redimir ali, se tratando com os credores, né? Um dos credores ensinou que, olha, existe uma regra básica do dinheiro, que é você gastar 70% do que você ganha com as suas coisas do dia a dia. A sua casa, roupa, alimentação, transporte, né? Você poupa 10%, 20% você paga suas dívidas.
Então, você tem que guardar, você tem que se pagar antes. Então, 10% Perfeito. você poupa, né? Então, essa é a lição em paralelo com a RJ, com a recuperação judicial, que é o quê? Na RJ, nada mais é do que chegar nos credores e dizer, olha, devo, Não não nego, pago quando puder. Isso. Mas você vai ter que apresentar um plano, né? E tem que apresentar um plano. Qual que era o plano, né, no livro? Olha, eu sei vender, comprar e vender camelo, e é isso que eu vou fazer. E ele conseguiu. Então, essa é a história e essa é a situação que a 1, 2, 3 milhas hoje se encontra, né? Em algum momento ela vai precisar chegar nos credores, devo, não nego, pago quando puder. Então, veja, então é um expediente, né? Utilizado, né? Há mais de 5 mil anos. Olha só. Então não é uma coisa nova, então é uma coisa naturalmente E é atemporal. recorrente, né? E é recorrente. Né? Que uma empresa vai precisar recorrer, né? Em algum determinado momento, quando ela se encontra numa situação fragmentar, uma situação de caixa complicada, né? Então ela usa desse expediente para tentar reaver a sua situação normal de operação, né? Então é importante. Então essa visão do livro, né, mostra assim que a pessoa, um homem nobre, né, que não se sente escravo de ninguém, né, não deixa de lado seus compromissos, né, e assume a responsabilidade de em algum momento devolver aquilo que foi tomado ou dado ou emprestado de um credor. Então nesse aspecto, né, é que entra a recuperação judicial. Então a 1, 2, 3 milhas está se usando desse expediente, né, para recompor a sua vida. E na prática, a recuperação judicial, ela permite isso porque ela isola, né, a empresa dos credores, né, e diz para os credores o seguinte, olha, você não pode executar, ela tem uma proteção aqui, mas ela vai ter que apresentar um plano para os credores. E os credores vão certo? ter que aprovar. Legal, nós falamos de recuperação judicial, mas o assunto é contabilidade criativa. Então, rapaz, você sabe que é um negócio curioso, né? Assim, quando esse case, né, saiu aí, apareceu esse problema da 1, 2, 3 milhas, então todo mundo começou a falar, não, putz, isso aí é uma pirâmide, né? Ah, isso aí, foi uma fraude. Não, várias situações foram emergindo, né, dentro do contexto da 1, 2, 3 milhas. E uma coisa curiosa que apareceu foi que na hora que o pessoal começou a olhar os documentos contábeis da 1, 2, 3 milhas, notaram algumas coisas curiosas. Notou lá dentro que tem um ativo intangível de quase 1 bi, né? Para falar o número mais perfeito, lá de 800 milhões, né? Você vê que eu estou inflacionando aqui o número, né? Não, mas o número certo é 809 milhões. Você está falando um número aí, mas vai que já não chegou nisso aí, né? Contabilidade não para, né? Não para. Então, imagine, 809 milhões contabilizados a título de formação de carteira de clientes. Então, vamos explicar para a turma o seguinte. Puxa, mas então onde que entra a contabilidade? Qual que seria o lançamento? Vamos imaginar que o negócio da empresa demanda de uma publicidade intensa. Opa! Certo? É um negócio de publicidade. Ela ainda mais ali... estando na internet, né? Exato. Pô, ela precisa estar captando lead o tempo inteiro. Então ela usava muito do... o nome bonito, hein? Lead, hein? Lead. Então ela precisava usar... Só para quem tá chegando aí nesse mercado aí, lead é uma coisa simples, né? É captar nome do cliente, telefone, celular, né? Pra quê? Pra fazer propaganda. E pra tentar vender. Então, né? Assim, um lead não necessariamente vai ser um cliente, mas um cliente um dia foi um lead. Perfeito. Certo? E aí, onde deveria estar esse 809 milhões, ô Barbosa? Então, vamos fazer uma... O público que está começando a fazer o razonete lá em casa. Vamos fazer uma reflexão. Primeiro é o seguinte, de fato a gente não tem dúvidas que qualquer empresa precisa investir em propaganda, né? Até, acho que tem se eu não estiver enganado, não lembro quem falou essa frase, né? Ele disse que tem um grande executivo americano que ele falava, se ele tivesse $1 na carteira dele, ele investiria esse $1 em propaganda. Porque, né?
Então, não há dúvidas de que, Acho que assim... quem falou isso aí foi um dono de agência, né? Mas... Depois o pessoal pesquisa, tá? Deixa o pessoal pesquisar. Foi o Philip Kotler. Então, de fato, assim, a gente precisa... Qualquer negócio precisa investir em propaganda. Sem dúvida, tá? né? E quando o empreendedor toma a decisão de investir em propaganda, né, necessariamente ele está imaginando que no futuro, né, isso vai trazer algum benefício. Perfeito. Tá. Aí, agora vamos pensar do lado contábil. Puxa vida, né? Eu estou gastando aqui com marketing, propaganda, e veja que é 1, 2, 3 milhas, né? Se o pessoal olhar, né, fazer uma pesquisa rápida, vai ver que aí teve 2 anos que é 1, 2, 3 milhas aí, né? Foi a número 1 ou a número 2 em investimento em propaganda. Gastando a bagatela de um ano 1,2 bi, no outro ano 2,4 bi de reais em propaganda. Então, ó, se eu pegar esses 2 anos aí, né, nós estamos falando em 3,5 bi, né? Veja, é muito dinheiro. Vale ressaltar que nós não tivemos acesso ao balanço da empresa, porque ele está em sigilo. Está em sigilo, lá está... Não, a gente não conseguiu olhar. E mas ela não é uma empresa pública. Isso, então... ela não é uma empresa pública, uma sociedade... Quando olhando na Hold, uma sociedade anônima de capital fechado. Né? Mas essas informações estão públicas. Estão lá, o pessoal quiser pesquisar. Na internet você vai encontrar que a 1, 2, 3 milhas investiu, né? Nesses 2 últimos anos, aí a bagatela aí de 3,6 bilhões em marketing. Porque precisa. Agora, teve um cara, né, dentro da corporação lá, que teve uma brilhante ideia. Falou, mas pera lá. Puxa vida. Será que esse 809 estava indo para despesa? Não sabemos, né? Mas alguém criativo chegou lá. Então, Então, veja, tem um caminhão de dinheiro que alguém teve uma ideia de pegar uma parte desse dinheiro, né? E tá lá no balanço. Como a gente não viu o balanço, não dá aqui, porque tem umas coisas que não dá para cravar, não mas dá pra cravar. Tudo indica que isso foi registrado na contabilidade como um ativo. Como um ativo. Então, pensa só. Caramba, eu peguei lá, saiu o dinheiro do meu caixa, e eu registrei tudo isso como um ativo. E a gente já falou aqui, né? Sobre o tema, o conceito de um ativo. Isso, né? É bom fazer esse disclaimer. Olha, você que está acompanhando agora, nós já tratamos sobre o CPC 04. 04 e o 00 E o também. 00. Nós já falamos sobre o ativo intangível. Então, se você tiver curiosidade, vá lá, clica no nosso episódio aí sobre o CPC 04 para aprender o porquê que nós vamos dizer aqui do porquê que esse gasto não poderia estar como ativo intangível. Mas eu estou imaginando, né? E é sempre assim que funciona essa criatividade aí. Alguém precisa dar fundamento pro lançamento. Então qual é o fundamento que a gente poderia dar nesse caso aí? Poxa vida. Então, estamos investindo para formar uma carteira de clientes. Né? Puxa. Vamos gerar um benefício no futuro. Vai gerar um benefício econômico futuro. Então, o CPC 04, ele diz o seguinte, um ativo intangível, a empresa precisa identificar, né? Precisa ser identificável, a empresa precisa ter o controle e precisa gerar benefício econômico futuro. Poxa, a empresa tinha lá os contratos de publicidade, ela devia ter todo um mapeamento de lead, isso devia ser muito bem feito, né? E em algum momento alguém deve ter pensado, puxa, eu tenho um baita de um investimento, esse investimento aqui ele traz receita, porque vem pelos canais de investimento, que é a internet e tudo mais, então os leads chegam por aqui, ou seja, eu tenho um benefício econômico futuro. Consigo identificar, tenho toda uma estratégia de marketing, de distribuição de anúncio, tudo mais. Onde que pesou aí, Barbosa? Então, por que ela não poderia ter contabilizado? Olha só, né? O grande problema é que a gente não tem um controle efetivo sobre esses clientes. Pega o controle, cara. A gente não tem o controle. Então, esta é uma restrição
que a norma coloca. O próprio CPC 04 Tá lá proíbe escrito. isso. Proíbe, tá lá. Então, quando o pessoal gosta de usar o termo contabilidade criativa, na verdade a criatividade vem do ser humano, né? A contabilidade ela não é criativa, ela tem uma regra. Exatamente. Que eu tenho que seguir. Não é assim também. Ela tem uma regra que eu tenho que seguir. E a gente olha para os números, né? Deve ter tido muita criatividade. Então, de novo, né? Acho que é importante que você chamou a atenção de fazer um disclaimer aqui, chamar a atenção, porque a gente está tendo acesso a algumas informações que estão disponíveis, né? Então, a gente olha para os números e fala o seguinte: quanto que a empresa faturou no ano? Ela faturou 278 milhões. Então, eu vou colocar os anos aqui só para a gente poder ter uma ideia, tá? Então, lá no ano de 2022, a empresa faturou, né, 278 milhões e teve um prejuízo de 13, tá? Nesse mesmo ano, sabe quanto que ela gastou com marketing, a informação divulgada? 2,4 bi. Não tá fechando essa conta. Essa conta não tá fechando. Não certo? tá. Como é que eu posso ter faturado? A conta não fecha para fins de negócio e para fins contábeis. Não fecha, né? não Que fecha. Em algum momento alguém tá pondo dinheiro aí, então. Tem alguma coisa estranha. Ou alguém tá inflando algum número aqui, ou tá isso. deixando, tá escondendo algum Tudo número. leva a crer que algum número não tá calibrado aí. Porque, gente, não faz sentido eu ter faturado 278 milhões e ter gasto com marketing, né, num ano 2,4 bi. E só tenho no ativo intangível 800. Só se houve um aporte. Não sei. Bom, como a gente não viu o balanço, não tem como cravar. Não tem como cravar. Agora, o que chama a atenção de fato, e é o que é o tema do nosso podcast, é a questão da contabilidade criativa. Poxa vida, o cara conseguiu, teve a proeza, né, de achar um racional para contabilizar 809 milhões a título de formação de carteira. Que ele chamava de investimento em formação de carteira. A norma proíbe. A norma é clara, né, em relação a isso daí, né? E aí, mas por que ela proíbe? Não é só a norma proíbe, pronto. Ela proíbe porque você não tem o controle. Você pode ter o benefício econômico futuro. Ninguém, é o que você falou, ninguém investe rios de dinheiro achando que não vai ter benefício. O cara espera ter o benefício, né? Espera ter o retorno, mas ele não tem o controle, né? É diferente porque isso é um gasto gerado internamente. É diferente quando você compra, aí é o business combination, a combinação de negócio, aí a carteira veio na combinação de negócio. Quando você compra, né, nessa identificação, quando você compra uma carteira de clientes, aí a gente tem que até olhar, entender isso com bastante detalhe. Claro. Como é que eu comprei essa carteira? Quem são esses clientes? Eu tenho um contrato, né? Estou comprando esse contrato para depois eu performar. Então, tem que também ter uma roupa. Mesmo numa combinação de negócio, o registro da carteira de clientes, ela tem que estar ali formalizada, né? Tem que ter uma robustez até jurídica para poder registrar esse ativo. E até também falando de benefício econômico futuro, fazendo uma análise de impairment, né? Como que você garante ali que... Como que você vincula aquela divulgação, aquela publicidade, aquela carteira? Foi um negócio bem esquisito, né? O que me espanta nesse contexto, né? Então, veja, são informações que estão sendo divulgadas, né? Se o pessoal quiser pesquisar depois, né? E depois contrapor aí os nossos argumentos. Eu acho que é importante, porque a gente está num momento que a gente não tem acesso a essas informações. Então, a gente está aqui fazendo o uso desse case, né? De informações que estão ali disponíveis, né? Que vários jornalistas estão reportando nos seus artigos e a gente está fazendo uma reflexão. Primeiro que a conta não está fechando, tá? Não está fazendo nenhum sentido, né? E um outro aspecto é que quando a gente olha para essas informações, fala assim, poxa vida, né? Eu não deveria ter registrado isso. Né? E o que mais me espanta é o fato também de eu ter ouvido dizer o seguinte: o que a empresa se pronunciou? Não, estou fazendo isso de acordo com as regras contábeis, né? E ela falou que os balanços foram auditados. Não sei quem auditou isso, tá? Não dá nem para saber, porque não tá público. Então, isso é uma coisa que me espanta, né? E que me entra, né? Porque a gente poderia entrar pensar o seguinte: puxa vida, né? Contabilidade criativa, né, Ferretti?
Então, como é que começa a surgir essas coisas? Né? O que você chama de atenção aí? O que possibilita, né? a contabilidade criativa? Então, vamos lá, tem algumas características na contabilidade que possibilitam essa tal criatividade. Um exemplo clássico aqui é a existência de múltiplas estimativas, cara. Então, tem muita estimativa na contabilidade. Perfeito. Né? Então, você tem contingência, em muitos momentos ali a receita é uma estimativa, certo? Então, para alguns tipos de negócio. Para alguns tipos de negócio. Então, existem estimativas que possibilitam isso. Você também tem uma subjetividade enorme na contabilidade. A norma internacional, ela traz uma pegada de subjetividade. Traz. Não é igual o US GAAP, que é mais quadradinho, já mais formatado. Né? Você sabe que esse ponto aí, vou até fazer honras aqui a um professor catedrático em contabilidade, que é o professor Sérgio Díssimos. E a primeira vez que eu ouvi falar de IFRS, né, e ele começou a falar, falou, gente, o que mais traz na contabilidade no IFRS, nas normas internacionais, é a questão da subjetividade. Então, significa que eu, como contador, posso ler a norma e fazer uma interpretação, né? E aí ter um julgamento diferente de você. Diferentes, porém válidas interpretações. Né? Isso, né? Então, mas quando a gente está, às vezes, numa área cinzenta, né? Ok, né? Mas tem alguns casos... Tem alguns casos que não dá. Nesse caso, era bem específico. Né? A norma estava até... ela diz muito claramente, olha, gente, quando a coisa é gerada internamente... Não dá. Opa. Um exemplo, eu até posso dar um exemplo, né? Na vida de auditor aí, eu tive a oportunidade de auditar uma empresa que contabilizou um report, um book, né? A empresa comprou um estudo para contabilizar a marca dela. Então tinha todo um baita de um book. Mas ela não poderia, porque foi gerado internamente. E como que ela controla aquilo ali? Então, né? Olha só, tem um monte de situações aqui que a gente falou dos cases, né? Olhando aqui as situações, né? Pegando despesa, virando ativo. E a gente já teve tem casos emblemáticos, tá? Tem um caso lá, muita gente aqui talvez que está nos ouvindo aqui não tenha nem nascido, tá? Em 1999 a gente teve uma max desvalorização do câmbio, tá? Mas quebrou muita gente. Tinha cara que estava financiando, né? Um Uninho, né? Mille, e estava pagando um Audi. E tinha gente que estava financiando uma caminhonete, né? Tava pagando um helicóptero, né? Porque tava pelo câmbio, né? Então, e as empresas não estavam diferentes, né? Aí, você sabe que a CVM teve uma criatividade? Teve uma criatividade de pegar a despesa com variação cambial e falar, pega essa despesa com variação cambial e contabiliza como ativo. A CVM, hein? Xerifão do mercado, tá? Então, quando a gente fala de criatividade, né? A gente está falando aqui de uma criatividade das empresas, dos cases aqui, mas vale a pena a gente, historicamente, citar a própria criatividade da CVM, né? E teve que colocar ali, falar, não, olha, o resultado ficou muito ruim. E, de fato, foi um impacto muito grande. Um impacto muito grande. Muito grande. Então, essa questão da criatividade, veja que ela permeou até um órgão regulador, né? E aí, o que os auditores, na época, tiveram que fazer? Tiveram que ressalvar, né? Exatamente. Então, esse daí foi um momento em que a CVM teve que aceitar a ressalva. não pôde virar para o auditor e falar assim, eu discordo de você. Não, ela, de fato, tinha uma orientação para pegar toda aquela despesa e diferir ao longo, aí eu não lembro se era 4, 5 anos, né? Mas, veja, que a criatividade humana... Mas por que a CVM fez isso? Porque, de fato, o impacto foi significativo. Então, imagine, o dólar saiu de 1, foi para 2, aumentou 100%. Né? Eu não lembro exatamente, mas a maximalização foi significativa. Né? Então, a criatividade, ela passa por isso, né? Então, esse tema, gerenciamento de resultados, né? Ele também
tem um outro apelido no mercado aí que é o famoso colchão, né? Então aí nós estamos falando de empresas que tendem a melhorar o resultado, né? Ou jogando despesa como ativo, ou estocando até receita, né? Estocando receita, ou escondendo passivo. Aí vamos lá, só para orientar o pessoal que está chegando aí na contabilidade, né? Então vamos lá. Qual que é a ideia que está por trás dessa questão de gerenciamento de resultado? De fato, né, quando eu brinquei lá de mostrar uma coisa mais bonita, né? Isso. Então, pera lá. Se eu tô com o meu resultado ruim, né? Para melhorar o resultado, eu poderia pegar lá, tirar um pouco de despesa e deixar lá para dentro do ativo. Então eu faço um crédito no resultado e faço um débito no ativo. Então, pensando no lançamento contábil. No lançamento contábil, você que tá com a razonete na mão aí. Isso. Então, ó, limpei ela, tirei aquela despesa e deixei ela pendurada lá no ativo. E em algum momento eu vou baixando esse esqueleto. Agora, quando eu tenho uma situação ao contrário, né? Meu resultado tá fantástico. Então, poxa, mas por que você quer mexer? O resultado tá ótimo. Aí entra o colchão. Isso. Aí que vem o castor. Ó, fazendo jabá, hein? Você tá fazendo jabá aí, ó. Manda aquele agrado, castor. O castor, manda aquele agrado lá, aquele travesseiro e tal, né? Depois você manda o boleto lá, tá? Pô, e o castorzão, como é que é? Como é que funciona então, no dia a dia? Você que fez muito lá nas empresas que você foi. Não. Contabilidade não tinha colchão lá, não? Não, contabilidade tem que ser imparcial. Pluma de ganso? Então, olha só o que tem que acontecer. Para fazer um determinado colchão, né? Puxa vida, então quer dizer que meu resultado está maravilhoso, eu já atingi minha meta de bônus, mas eu tô com dúvida sobre o que vai acontecer no ano seguinte. Então pera lá. Contabiliza uma despesa aí, né? Então, contabilizo uma despesa, eu faço débito de despesa e crédito aonde? Lá no passivo. Lá no passivo. E qual que é a conta que a turma mais gosta de trabalhar? Qual que é a estimativa mais fácil de... Olha, tem várias, né? Eu vou dizer o seguinte, que tem uns caras aí no mercado, né? Grandes instituições financeiras, né? Teve uma época aí, passa semestre, repete semestre, que na hora de divulgar os resultados, olha, por que o seu resultado foi melhor? Meu resultado foi melhor porque melhorou minha análise de crédito. Nossa, pô, mas todo trimestre melhora essa análise de crédito, hein? Vocês são bons mesmo, hein? Eita, bichão, né? E aí, mexendo no quê? Mexendo nas provisões para perdas recebíveis de clientes, né? Então, essa é uma provisão que muitas vezes empresas, né? Eu estou falando de instituição financeira porque a instituição financeira tem aí um volume grande, né, de dinheiro que é emprestado para o cliente. Então, imagina, mexe um pouquinho ali, muda um pouquinho a estimativa. Faz uma baita diferença. Faz, né? E quando a empresa quer segurar o resultado, poxa, eu quero segurar o resultado, né? E vou... Por que vamos dar um exemplo primeiro, né? Por que a empresa teria o interesse de diminuir o lucro? Por que ela teria o interesse? Quais razões levariam? O controller, o CFO? Vamos lá. A gente pode pensar em algumas aqui, né? Por que eu posso querer diminuir o lucro? Porque eu já posso ter atingido a minha meta. Bati a meta. Puxa. Já o meu bônus não vai ser maior. Não vai ser maior, não vai ser menor. Então, já atingi a meta. Agora, se o resultado for maior, pode ser que o sócio, dá minha parte. Isso. Só que isso mexe no caixa. Isso, então. Aí, né? Aí tem pessoas que vão falar assim, vamos pensar o lado sério, né? O administrador ali, o gestor tá ali e fala, puxa vida, se esse resultado estiver aqui, disponível para distribuição de resultado, nossa senhora, vai me gerar uma pressão natural no meu caixa. E é claro que o administrador que está ali gerando o dia a dia do caixa da empresa, ele quer ter uma situação às vezes um pouco mais confortável. Então ele pode, às vezes, desejar fazer uma provisão por algum risco, né? Por alguma perda que ele possa ter
né, para gerar um certo conforto no caixa. Para quê? Para não ter que distribuir dividendos. Perfeito. Tá, Ou então- até mesmo um processo, uma contingência. Isso. Né? Então aí o advogado, ele chega lá no advogado, ó, puxa, cara, só que eu preciso que você coloque como provável. Vamos lá, turma, nós não estamos... isso é errado, não é certo. Nós estamos aqui Né? comentando Nós o estamos que... comentando o que acontece, porque o objetivo aqui é trazer o que acontece dentro da contabilidade. E isso, eventualmente, acontece. Isso. Eu já tive a oportunidade de auditar a empresa que o cara falou exatamente isso. Puxa, mas essa provisão aqui... Então, cara, mas você nunca ouviu falar do colchão? E aí o ponto é assim, ó. O problema não está na contabilidade, o problema está nas pessoas, Sim, está na gestão, isso. tá? Então a contabilidade, ela tem como princípio ser uma representação fidedigna. É E isso ela aí. só vai ser uma representação fidedigna das operações quando quem está executando ali a contabilidade... Também é fidedigno. Isso, exato. Ela não deveria trazer nenhum viés, tá? Então, o que a gente está mostrando o que acontece em algumas organizações, tá? Então, a gente tem que pensar que essas coisas não deveriam acontecer, mas a gente está aqui para desmistificar, contar um pouco, né, o que é a contabilidade no seu dia a dia e como que nós, contadores, de alguma forma, temos que, de alguma forma, ter ali um jogo de cintura para lidar com essas circunstâncias e colocar, falar, olha, o que o administrador tem que ter em mente, que ele tem responsabilidade. Sim, ele tem que ter ética. Isso. E normalmente, né, e é por isso que muita empresa prefere contratar o executivo para que ele seja estatutário. Perfeito. Porque aí ele tá ali, é o skin the game puro. Opa, né? Ali exatamente. o cara ele porque ali ele responde com todos os bens dele, né? O nome dele tá ali. Tá ali, né? E até diria o seguinte, que não é à toa que um diretor estatutário, né, que tem ali a responsabilidade, ele tem uma boa remuneração. Ele tem uma boa remuneração porque, de fato, né, o patrimônio dele está em risco. Está em risco. Então, nessa circunstância, nesses cases que a gente está falando aqui, que a gente falou da Enro, da WorldCom, do Lehman Brothers, estamos falando aqui do case da 123 Milhas, né, os administradores estão com o seu patrimônio em risco. Perfeito. Porque se eles, de fato, né, for comprovado que eles fizeram algo, né, ilegal, não, eles vão ser processados. Eles serão punidos. Se teve dolo, serão com toda certeza. Agora, tem algo que é muito comum em todos esses casos. Né? A contabilidade é criativa, tudo mais, mas chega uma hora, tem algo que é comum. Uma hora o caixa acaba. Você entendeu? Então, toda essa criatividade acaba quando o dinheiro acaba. E você me fez lembrar o seguinte, um professor que falava assim lá no mestrado, quando eu estudei, ele falava assim, ó, gente, tudo termina no caixa. Tudo termina no caixa. O caixa é rei. Puxa, vou aumentar a contingência, vou fazer isso, vou jogar despesa pro ativo. Pô, legal, mas uma hora o caixa acaba. Por isso que o conceito do ativo é perfeito, cara. Poxa, tem que gerar caixa. Senão não é um ativo sob a perspectiva engana corporativa. Um tempo, não é. mas depois aparece. Né? É bem por aí. E aí, nesse contexto, né, eu acho que eu entendo que vale a pena a gente destacar a questão da governança e da auditoria. Vamos entrar nesse tema. Então, Legal. porque é o seguinte, ó, a governança de uma empresa, né, passa, né, por ter transparência, ter uma situação de responsabilidade, né, dos administradores, né? Então passa por isso. Exato, perfeito. Tá. A governança é essencial, né? Para que a administração ela possa, de fato, zelar por tudo aquilo que está acontecendo. Porque a fraude, ela normalmente tem o aval da governança. Quando você fala em fraude, né, tem outros casos, né, que a gente pode até falar, né, que estão aí que o pessoal pode pesquisar, né? Tem o caso do IRB, que é uma empresa de resseguros, tem o caso da Lojas Americanas, né? Gente, e a gente se para, nossa senhora, tem tanta situação assim?
Tem. E acontece com tanta frequência, não só aqui no Brasil, mas fora. Fora também, É, sem dúvida. tem situações assim que, ó, você pega, se a gente lembrar aqui, fugindo um pouquinho do tema contábil, né? A gente vai ir para Volks, né? Quando ela fajutou um equipamento para... Puxa, você lembra dessa história? quando ela fajutou um equipamento de emissão de poluentes. Pô, o cara teve a criatividade de desenvolver um equipamento Pra falar que falar que a emissão era menor. Então, Então, veja que a criatividade, ela tá não só tá no mundo das finanças, ela tá ali no mundo cotidiano dos negócios, porque alguém tá querendo tirar alguma vantagem. Por quê? O cara quer receber um bônus melhor, né? Quer falar, minha empresa é um pouco mais bonita, mas uma hora, é que você falou, uma hora a coisa cai. uma hora a casa cai. Tá? Exatamente. A casa vai cair, né? Não dá, uma grande mentira não dá para ser sustentada por muito tempo. Não. Então aí fica de lição, né, para quem está chegando aí, ouvindo o podcast, para quem vai começar a atuar na área de contabilidade, de auditoria, de finanças. Gente, vamos andar na linha, né? Porque se você quer ter uma vida muito arrojada, vai ser difícil até dormir, tá? É isso aí. Ô Barbosa, agora vamos falar, né? Nós falamos da responsabilidade da governança, né? Do administrador ali, que é o estatutário, que responde com os bens. Agora vamos falar da responsabilidade do auditor, que tem muita gente que segue a gente aqui que é auditor. Perfeito. Então, olha, o auditor também tem uma responsabilidade nisso. E eu diria o seguinte, dentro da governança, né, a auditoria, principalmente a auditoria independente, ela é um elemento de governança, ela é uma ferramenta, né? Então, o fato de uma empresa ser auditada, né, ela é uma empresa que está prezando pela sua governança. E o papel do auditor, de fato, é frear, né, esses ímpetos assim, criativos, né? Então, o auditor ele tem uma figura mais conservadora, né, num bom sentido, né, de ter ali uma demonstração mais justa, né? Perfeito. Então, nesse aspecto, a auditoria traz um papel importante, né? E que a gente costuma até falar o seguinte, né? Tem um nome bonito, né? Que é a questão de eliminar a assimetria informacional, né? Ou seja, todo mundo ter a mesma informação no mesmo momento, né? Afinal de contas, os administradores ou gestores de uma empresa têm informação melhor do que a gente que está fora, né? Com certeza. E a própria norma, a NBCTA 240, né? Se você quiser dar uma pesquisada lá no site do Conselho Federal de Contabilidade, legislação, né? Tem lá normas de auditoria, se eu não me engano. NBCTA 240, ela fala sobre a responsabilidade do auditor em relação à fraude. Então ela fala exatamente isso, que de fato, puxa, o auditor, o objetivo dele é emitir uma opinião ali de que a DF, né, a demonstração financeira contábil, tá livre de erros materiais, mas muitas vezes para o auditor ter acesso à fraude é muito difícil, né? Porque ela até traz um nome que muitas vezes a fraude é muito sofisticada. E de fato né? O cara quando desenha uma fraude na cabeça, né? Não, vamos dar o exemplo das fraudes que ocorreram na Petrobras, né? Então eram fraudes relacionadas às licitações, extremamente sofisticado, cara. Extremamente sofisticado. Né, o conluio, que é o que a própria norma trata. Então, pro auditor ali, cara, como é que... Mas, então a responsabilidade do auditor, ela vai até o momento que ele aplica os procedimentos de auditoria. Isso, então, a contabilidade, voltando no tema, né, contabilidade criativa, né, ela deixa o auditor numa situação bastante frágil, né? Sim. Porque ele vai ser ali um cara massacrado, vai perguntar... Que nem a gente não se questionamos aqui. Não, porque a primeira coisa... Poxa... Não é auditada? Mas não era auditada? Cara, o auditor ele não vai evitar que tenha uma fraude. Então, aí a pergunta que passa é assim... De fato, o auditor, ele tem um interesse por fraude, né?
e por fraude que possa causar uma distorção, né, relevante nas demonstrações contábeis, né, de uma empresa. Por outro lado, ele vai ter assim a responsabilidade assim de ter aplicado procedimentos de auditoria que deveriam ter identificado essa possível fraude relevante. Agora, como a fraude, você acabou de chamar a atenção, que ela pode ser uma coisa sofisticada, então, às vezes... Muitos procedimentos de auditoria ou todos os procedimentos de auditoria foram corretamente desenhados. Mas a sofisticação ali era extrema, né? Extrema. Então não tinha procedimento, era prova de auditoria. Puxa, mas a auditoria não é obrigada, ela não tem que ser. Não tem como, porque é o que você comentou. Quem tem as melhores informações é a administração. Isso, é a administração. Né? Então, por isso ele sabe o que a auditoria vai pedir. A auditoria vai pedir o contrato. Ela vai querer ver... Desse documento. Eles sabem exatamente tudo o que a auditoria vai fazer. E é por isso que o administrador ele tem uma responsabilidade primária, né? Então eu costumo sempre chamar a atenção. A principal responsabilidade é do administrador. É do administrador. Não da empresa. Não que o auditor não tenha responsabilidade, ele tem. Tem. Mas na medida em que ele executou todos os procedimentos necessários, né, ele fez ali a parte dele. Né? Então, principalmente no final do trabalho, quando ele é resguardado pela carta de representação. Né? Não a famosa carta tira da reta. Essa daí livra o auditor. Livra. Mas, cara, ele fez tudo. Todos os procedimentos de auditoria. E aí ele vai lá no final e diz o seguinte, olha, administração, assina essa carta só pra o combinado não sai caro, né? Então, mas é até interessante comentar o seguinte, que esse tipo de situação, ela existe em qualquer profissão, né? Por exemplo, eu fui fazer uma cirurgia no meu joelho, né? Meus altos momentos de jogador de futebol. Jogador de futebol. Eu tive um problema no joelho, então vou usar um termo técnico aqui. Eu tive que fazer uma operação no o Tite teve isso aí também, né? O LCA, tá? Letra de crédito agrícola? Eu operei o LCA, né? Curiosamente, foi na mesma época que o Ganso, tá? Então o pessoal pode pesquisar aí quando o Ganso machucou o joelho. Aconteceu contigo o que aconteceu com ele. Vocês pararam de jogar bola. Com certeza, né? Acabou o futebol. Acabou. Brincadeira, Ganso. Não vai ficar chateado. É que a gente perde, né? Não perde a piada. Não perde a piada. Perde o amigo, não perde a piada, né? Então, quando eu fui fazer a cirurgia, eu tive que assinar um documento que eu olhei, li. Falei, Ué, mas o cara não tem responsabilidade nenhuma? Se der errado, a culpa é minha? Abriu o joelho, a culpa é minha? Porque eu quis fazer a cirurgia. A carta de representação da administração, né? Ela tem um teor similar, né, em que, teoricamente, a administração entregou tudo que deveria entregar para o auditor fazer a sua avaliação. Então, veja, olhando o tema contabilidade criativa, né? Ele voltando nessa discussão, ele é um expediente que algumas empresas, alguns executivos, né, vamos chamar assim, mais criativos, se utilizam para mostrar uma situação melhor do que deveria, né? E aí que está o papel, né, do auditor, de tentar evitar esse tipo de situação, né, tentar minimizar esse tipo de coisa, né? Então, dentro do conceito de governança, é fundamental que uma empresa tenha um bom auditor ali, né, para tentar minimizar esse tipo de situação. Então, tudo isso faz parte de uma boa governança de mercado, né? Então, a governança não passa só pela auditoria, mas passa até por um conselho de administração ativo, tá? Por uma boa auditoria interna, né? Por ter um canal de denúncia. Perfeito. Então passa por vários elementos, né? E a contabilidade criativa, né? Ela tá aí com esse nome, né? Mas, gente, vamos tomar cuidado, né? Nosso objetivo aqui é alertar que existem situações, né? Mas
nós não indicamos para ninguém. Né? Não. Faça tudo corretamente, né? Não tente tirar vantagem nenhuma. Tenha zelo na profissão, né? Né, zelo na preparação da Zelo na preparação da informação. Contábil, né? Como auditor, tenha zelo no planejamento da auditoria, na execução dos procedimentos, e tudo vai transcorrer da melhor forma possível. Porque veja só, a gente citar alguns cases aqui, de eu falar o nome de algumas empresas, a gente não queria estar falando disso. Não, né? Porque isso não é legal para a profissão. Não é. Pro mundo, para a economia, né? Para as pessoas que de alguma forma foram prejudicadas. Quantos negócios? Nós estamos falando de muita gente que foi prejudicada, mas tem muito negócio que foi prejudicado, né? Não, então, com tudo isso. Quando os cases que a gente citou, pegar a Enron, né? Que é o caso mais emblemático. Quantas pessoas, né? Então, o americano, ele tem por cultura colocar o dinheiro, né? Comprar ações e esperar que aquelas ações se valorizem e que paguem dividendos ali anualmente. Para quê? Para custear a sua aposentadoria. Né? Então, quando uma empresa do tamanho que era a Enron quebra, né? Isso tem um impacto grande na economia. Então, a gente não está aqui para, vamos falar assim, jogar pedra nesses cases, mas a gente tem que aprender com eles, Sim. né? Então, por isso a leitura, né, e o entendimento, o que aconteceu, né? Então, o caso, né, que a gente está citando aqui, que é o caso da 123 milhas, tem muita coisa ainda que eu diria que... Tem muita água que vai passar debaixo dessa ponte. Vai. Com toda certeza. Já existe uma investigação correndo aí na Câmara, se eu não me engano. Então, vai aparecer coisas curiosas, né? E tem aparecido coisas do tipo assim... A gente não falou, eu não acabei de... no começo, nesse case, eu não falei para vocês aqui que a empresa gastou bilhões em despesa com marketing, né? E uma parte desse gasto foi ativado. E aí, nessas investigações... O que descobriram? Meu Deus do céu. Quem é o dono da empresa? Quem é o dono da empresa de propaganda e marketing? O pai de um dos sócios da 123 milhas. Poxa vida, né? Então, aí, né, que a gente começa a olhar e fala assim, poxa vida, né? Aí, olha só, que eu quero chamar a atenção aqui e fazer uma provocação positiva, né? Vamos pensar o seguinte, né? Olhando para o faturamento, né, que a 123 milhas teve em 2022, né, de 278 milhões, veja que ela ainda não chegou nos 300 milhões de ativo. Então, quer dizer que pela receita, a informação que está disponível de faturamento, ela não é ainda considerada uma empresa de grande porte. Tá? Não sei o quanto que ela tem de ativo, porque a gente não teve acesso ao balanço dela. Né? Não é para ser uma empresa de ativo muito grande. Tirando os 809 milhões que está lá no intangível. Né? Então, aí, pera lá. Né? Qual é o conceito de empresa de grande porte? São 300 milhões de faturamento, se eu não estiver enganado, e 240 milhões de ativo, não é? Se eu não estiver enganado. Salvo engano de juízo. Ativo total. Ativo total, né? Então quer dizer que esse tipo de empresa deveria publicar balanço. Então, vamos fazer essa... Isso daí é uma discussão que a gente tem sempre nos bastidores, né? E principalmente quando acontece esse tipo de situação. Poxa, quem deveria divulgar as suas demonstrações financeiras? Auditar, a gente já sabe. Acima, empresa de grande porte... E isso precisa ser auditada. Acima desses valores, ela já é uma empresa de grande porte e ela tem de ser auditada. Ela já é obrigada a ser auditada. Mas onde ela deveria divulgar? Então, voltamos no assunto. Puxa, não seria bom para o mercado que todas as empresas de grande porte divulgassem as suas informações? E com periodicidade, né? Não só uma vez no ano. Sim, trimestralmente. Isso. Mesmo que fosse uma vez por ano, mas que ela tivesse ali a transparência. Se você... puxa vida, eu não estou aqui. Vamos pensar assim, nós estamos aqui estimulando uma publicação em jornal, mas no mínimo deveria ter uma publicação no site da empresa. No site. Toda empresa... Transparência. Toda empresa de grande porte tem um site.
a grande maioria das empresas do terceiro setor já divulgam seus números num menu de transparência lá no site. Isso. Puxa, Por que não? por que não? É. Mas aí o meu concorrente, puxa. Mas nós, como contadores e auditores, nós gostaríamos muito de poder ver, né, esse tipo de atitude, digamos assim, de que grandes empresas passassem a divulgar seus números, até para benchmark. Isso, para benchmark e até assim, puxa vida, se você tem uma boa relação com os seus clientes, por que não divulgar suas informações? Qual Isso o aí, problema? ué. Não tem problema nenhum. Ué, eu não tenho problema saber que você está ganhando dinheiro. Não. Qual é o problema disso? A informação ela deveria estar disponível, né? Até porque é o seguinte, eu quero ter segura. A empresa, quando você vai comprar alguma coisa de uma empresa, ela não te pede lá vários documentos? A famosa capivara. Né? Essa capivara é um termo no momento, né? Então, você olha, né, para uma empresa, né, sobre várias perspectivas. Então, poxa vida, olhar para a informação do balanço da empresa, para ver se como é que tá aí nos negócios, né? Para saber o seguinte, poxa vida, eu posso comprar um produto daquela empresa, ela vai honrar com o compromisso dela, porque do outro lado ela me pede, ela consulta meu Serasa, né? Em alguns cenários o cara me pede lá, me passa o seu imposto de renda, né? Por quê? Tá querendo fazer um negócio, quer ter segurança de que vai receber. Perfeito. Não é? E os dois lados é verdadeiro. Ué, pau que bate Chico, bate em Francisco, né? É isso aí. Então, gente, a gente está sendo provocativo aqui também, no sentido de que as empresas deveriam, né, de grande porte, deveriam ter uma publicidade maior dos seus números, né? No próprio site, né? Então eu sou provocativo até de uma maneira trimestral, né? Ou no mínimo anual, tá lá disponível os números lá. Opa, entro lá no site, lá, transparência, né? Afinal de contas, né? Ela tem uma responsabilidade com a sociedade, né? Com os seus clientes. Né? E esse é um tema, assim, olhando para a contabilidade criativa, a gente ia poder identificar situações que a gente poderia falar assim... Aqui tem cheiro, hein? Veja, hoje em dia quem publica com mais recorrência são as empresas de capital aberto, né? Que aí tem a obrigação legal, né? Obrigatoriedade legal, trimestralmente mostrar... De estar divulgar os números, né? Mas é isso aí, Barbosa. Puxa, legal, falamos aqui de um tema que a gente já estava prometendo. Isso. Né? Que é o gerenciamento de resultados, né? Teve uns podcasts aí que a gente falou, olha, nós falamos, vamos fazer esse podcast. Agora vamos fazer o merchan também de quem está patrocinando. Opa! Né? Quem patrocina, quem faz acontecer aqui. Que o nosso podcast aqui, né? Esse podcast, ele é patrocinado pela Evolução Auditoria e Consultoria. Tem aqui você sabe que os caras têm um slogan bacana, hein? Mas deixa eu fazer o merchan, daqui a pouco nós vamos falar o slogan. Então, se a sua empresa busca auditoria ou consultoria, se ela quer ter um nível de governança melhor, né, para evitar que ali dentro da contabilidade aconteça muita contabilidade criativa, então a Evolução ela é uma empresa que está preparada para te atender, seja como auditor ou se você quer ter os números da sua empresa, ter o financeiro da sua empresa ali, todo na sua mão, saber se a sua empresa está dando lucro, se você pode distribuir lucro. Quantos empresários, ô Barbosa, começam um negócio, mas não sabe nem qual que é a necessidade de capital de giro. Então isso, a Evolução consegue atender tranquilamente, te mostrar, puxa, vou abrir uma filial, quanto que eu tenho de ter de estoque? Então, isso daí é um trabalho que a consultoria da Evolução é especialista. Perfeito. Legal, né? Então, como que é o nome da empresa? Evolução Auditoria e Consultoria, porque não existe acaso no mundo dos negócios. É isso aí. Poxa. Tá? E aí, como que a turma te acha nas redes sociais, ô Barbosa?
Então, pode me achar no LinkedIn, né? Então, Jefferson Barbosa, lá no LinkedIn. Também pode me achar no Instagram, Jeff de Paula Fernandes Barbosa. Como que é? Rapaz, Instagram. Eu acho que eu vou... Jeff de Paula. Mas é nome de ator, hein, cara? Puxa vida. Então, você pode me achar lá no Instagram. Mas com 2 F ou só um F? Ah, 2 F. 2 De F faca. gastou, né? Faca e facão. E você, como é que a gente acha? No LinkedIn, Alexandre Ferretti. No Instagram, @Ferretti_evolução. Tá? E no caso da evolução, você acha também no Instagram como Evolução Auditoria e no LinkedIn também. Opa. Evolução E Auditoria. esse podcast Consultoria. aqui, ele tá disponível tanto no Spotify, como Quanto também no YouTube. Vai lá, dá o seu like, o seu joinha. Se inscreve no Se canal. inscreve no canal, que isso facilita e ajuda muito a gente. E pra gente poder continuar trazendo conteúdos como esse aqui que vai poder te ajudar e ajudar muita gente, principalmente que está começando aí no mercado, porque é difícil a leitura de uma norma contábil e tem pouco conteúdo como esse. Pode ter certeza. E fica a dica também, se você quiser também mandar pra gente sugestão de temas, né? Pode colocar lá no Spotify, lá Perfeito. nos comentários, ou no nosso canal de YouTube. Manda lá que a gente vai dar uma olhada. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima aí. Um abraço.